Uma coisa importante é quando os pais oram para os seus filhos. Uma coisa importante é quando os pais estão sempre em oração pelos seus filhos. Pais, orem por seus filhos. Profetizem sobre a vida deles. Não tenham medo de profetizar toda sorte de bênção sobre a vida dos seus filhos. O povo judeu é um povo que tem grande tecnologia. O povo judeu é um povo que tem muita riqueza, porque a geração após geração eles vão abençoando os seus filhos. Abençoe o seu filho. Profetize que ele vai ser alguém de Deus, que ele vai ser um grande profissional, que ele vai ser alguém importante, em nome de Jesus. Pediria que alguém sentasse do lado do Zé, tá bom? E convidasse o Zé a participar do culto, tá bom? Para a gente não perder o culto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro. No capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1. Versículos 20 e 21. Amados, essa geração tem uma grande necessidade de ouvir a voz de Deus. E talvez uma das coisas que muitos crentes não sabem fazer é ouvir a voz de Deus. Muitos não ouvem de jeito nenhum. Muitos sequer tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus de uma forma muito clara. Muitos se enganam achando que foi a voz de Deus e não foi a voz de Deus. Muitos não sabem distinguir quando é a voz de Deus, quando é a voz humana dizendo. E se tem uma coisa que nós, como igreja de Cristo, nessa geração precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: olha, vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Não, querido, não é assim que tem que falar com vontade, com gana. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus, irmãos. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, coisas acontecem. Se a tua vida é uma vida regrada pelo ouvir e obedecer a voz de Deus, pode ter certeza que está tudo bem. E ainda tem o grupo que escuta a voz de Deus, eu esqueci de falar, mas não obedece. Talvez esse seja o pior grupo. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, os homens falaram porque ouviram a voz de Deus. E quando a gente fala e ouve, quando a gente fala porque ouviu a voz de Deus, queridos, não vai haver argumentação. Vidas se rendem a esta palavra.
3 formas básicas da gente ouvir a palavra de Deus é a Bíblia. Primeiramente a Bíblia. Segundo, conhecendo Jesus Cristo. Terceiro, tendo a revelação de Deus a cada momento. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, mas leia crendo, sim, esta é a palavra de Deus. Tem muita gente que lê a palavra de Deus, nossa que bonito, nossa que bacana, nossa que legal, mas precisa que alguém venha, que algum homem ou mulher venha para complementar. Não, irmãos, não é assim. Leia a palavra de Deus e creia nela, e você vai ver Deus agir na tua vida. Ler a palavra de Deus é importante, é necessário, é a nossa fonte de alimento, é a água que mata a nossa sede, queridos. Nós temos visto aí, e não é só essa geração, o ser humano, mesmo tendo este livro tão importante, ignora as palavras que estão aqui dentro. Sabe a resposta que você está precisando hoje? Sabe a necessidade que você precisa ser sanada hoje? A resposta está aqui dentro. A resposta está na palavra de Deus. Sabe por que você está sofrendo? Talvez é porque você não esteja vivenciando a prática das Escrituras na sua vida. A profecia que você está buscando, a revelação que você está buscando, está aqui dentro. Está aqui dentro. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 24 e 25, diz assim: a respeito da palavra de Deus, diz assim, João 5, 24 e 25, eu vou ler aqui porque eu tenho vários textos para ler, e eu não quero nos perder. Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Sabe quem são os mortos que ele está dizendo? São as pessoas que estão aí fora e não ouvem a palavra de Deus, porque nós não pregamos a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. A nossa salvação, ela está baseada em tudo que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu aceitei Jesus, pastor, já faz muitos anos, e só o fato disso aí já está sim. Mas leia a Bíblia. Invista tempo na leitura da palavra de Deus. Faça isso. A igreja que lê a palavra de Deus, a igreja que estuda a palavra de Deus, a igreja que valoriza a palavra de Deus, a igreja que respeita a palavra de Deus, é uma igreja viva. O cristão que faz isso vence suas batalhas, porque conhece a Deus. Nós estamos vendo também uma geração que corre atrás de homens, que corre atrás de bênçãos, que corre atrás de prosperidade, que corre atrás de oba-oba, pula-pula, geme-geme, gente que corre atrás de tudo, mas não corre atrás, não vai atrás da palavra de Deus. Oh querido, faça o teste, chegando na sua casa, antes de você dormir, leia a Bíblia. Leia. Ao amanhecer, leia a palavra de Deus.
Antes de você entrar no seu momento de trabalho, antes de você começar a sua rotina de trabalho, leia a palavra de Deus e você vai ver como o seu dia vai ser produtivo. Você vai ver como as coisas começam a tomar forma quando a gente tem a orientação na palavra de Deus. A galera aqui que está fazendo faculdade, eu me lembro que lá em Rio Preto, quando eu estava fazendo a faculdade, que toda vez eu chegava, quase todos os dias, eu encostava o meu carro e a hora que eu saía, eu via que uma jovem, uma moça, ela estava dentro do carro, com as janelas fechadas, com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus, antes de começar os seus estudos. Olha que coisa linda. Todos os dias, quando eu a via lendo a palavra de Deus, antes de entrar na faculdade. Leia a palavra de Deus. Isso serve para os empresários, isso serve para aqueles que estão indo para o seu trabalho, para aqueles que vão para a lida. Leiam a palavra de Deus, assim a gente ouve a voz de Deus. Irmãos, se nós não nos propusermos a ouvir a voz de Deus, a gente vai ouvir a voz de Satanás. A verdade é essa, me desculpe. As pessoas os cristãos estão caindo, os cristãos estão se esmurecendo, os cristãos estão se enfraquecendo, porque já não sabem mais distinguir quando é Deus falando, quando não é. E aí começa a tomar a decisão errada, e aí começa a ir para o caminho errado. O engraçado é que quando a pessoa começa ela se dispõe a não mais ter contato com a palavra de Deus, a não buscar ouvir a voz de Deus, ela começa a ouvir outras vozes e começa a falar coisas que não fazem parte da vida dela. Palavrão é uma delas. E tem crente hoje que fala palavrão na boa. E tem gente fazendo coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, que já não tem mais importância se aquilo que eu faço alguém vai ver e pode se escandalizar. Sabe por que a pessoa não se importa mais? Porque está longe da palavra de Deus. Ah, não tem nada a ver. Ah, isso não importa. O que você acha? Imagina. Estou aqui no meu grupinho, na minha galera. Isso aqui, não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu acredito que Santa Fé do Sul não precisa de igrejas. Ela precisa de um povo que ouve a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Santa Fé do Sul precisa de igrejas que amam a palavra de Deus e demonstram a palavra de Deus através de atitudes. Não é que você vai sair falando, olha a palavra, não. É que você vai começar a demonstrar, a viver a palavra de Deus. Você vai começar a demonstrar para os outros aquilo que a palavra de Deus te ensina. Aquilo que a palavra de Deus te ensina. Irmãos, parece que algumas coisas hoje em dia já não tem mais importância. Acontecem. Estava vendo aí uma reportagem esses dias, essa semana, de um cantor gospel que declarou que a partir daquele momento ele ia namorar um outro homem. Uma outra reportagem de uma mulher que deixou o seu marido, e a outra também deixou o seu marido, e as duas casaram e abriram uma igreja, que é a igreja direcionada para o público LGBT.
e se apoiam. Elas dizem que se apoiam na palavra de Deus. E a gente está vendo muita coisa acontecendo dentro do nosso meio, da igreja cristã, exatamente porque a palavra de Deus está se desvanecendo da gente. Irmãos, nós temos aqui as terças terapêuticas, onde a gente estuda a palavra de Deus, onde a gente lê a palavra de Deus, mas a assistência não é igual a de domingo. E o nosso projeto é, nesse semestre ainda, começarmos numa quinta-feira, uma classe de estudo. A questão é, as pessoas não virão ou virão? Porque a impressão que nós temos é que há uma aversão em relação à palavra de Deus. Há uma rejeição à palavra de Deus. E quando eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é a maior necessidade que nós temos. Você já ouviu a voz de Deus? Já? Mas não é todo mundo que ouviu, não. Você já ouviu a voz de Deus essa semana? Você já bateu um papo com Deus nessa semana? A gente não sabe o que é isso. Fala assim, pastor, esse pastor é doido. Como é que você fala com Deus? Eu falo com Deus, gente. E quem me vê na rua andando fala, esse daí é louco. Eu estou lá. Estou falando com Deus. Porque a minha necessidade é tanta que só na mente eu não consigo. Eu estou dirigindo o carro. Estou conversando com Deus. Jeremias capítulo 33. Abra lá. Jeremias capítulo 33. Versículo 3, eu gostaria que alguém lesse, mas lesse com voz de trovão, tá bom? Lesse bem forte. Não lê mi, não, lê com voz forte. Pode ser homem, pode ser irmã, uma voz assim. Jeremias 33, 3, o que diz lá? A mim e responder-te-ei. Fala comigo, conversa comigo, conversa comigo e eu vou te responder. Essa semana eu estava orando, conversando com Deus. Depois conversei com alguém aqui, não lembro quando, não lembro quem, mas há um texto da palavra de Deus em que Deus diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Então eu posso pedir minha família, eu posso pedir meus vizinhos para Jesus, eu posso pedir o meu bairro para Jesus, eu posso pedir a cidade para Jesus, eu posso pedir o estado para Jesus, eu posso pedir o país para Jesus, eu posso pedir a América do Sul para Jesus, eu posso pedir as nações para Jesus. Mas como é que isso acontece, irmãos? Numa conversa com Deus. Deus, eu quero a minha família para Jesus. Deus, eu quero os meus servindo a Ti. E aí eu falo a Deus, o Senhor é quem diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor é quem fala, Deus. E eu faço assim com Deus, sabia? Gente, se vocês me verem, vocês vão falar, isso daí é doido. Porque eu converso, ó Deus, que negócio é esse? O Senhor falou, pede-me e te darei as nações. Eu estou querendo a minha família, bem menos que uma nação. Agora eu peço as nações, irmãos. E eu tenho pedido Santa Fé do Sul, região, estado. Eu tenho pedido porque as pessoas precisam de Deus.
Quantos aqui tem familiares que ainda não entregaram a sua vida a Jesus como seu Salvador? Quantos tem? Tem alguém aqui que tem? Tem bastante gente. Pede hoje para Deus: Deus, salva os meus familiares, muda a história de vida deles. Ah, pastor, mas aquele meu familiar, nossa, você não conhece o trabalho que dá. Aquilo é uma curva de rio, pastor. Deus endireita a curva de rio. Deus usa a curva de rio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu era uma curva de rio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você era uma curva de rio. E não vem pagar de santinho para cima de mim, não. Nós sabemos da nossa vida sem Jesus como que era, gente. O que a gente precisa agora é começar a fazer isso. Deus, ó, aquele moço de bicicleta lá, ó, tá passando, Senhor, salva ele. Às vezes eu faço isso. Eu desço a avenida aqui e falo: Senhor, salva essa pessoa. Não, pai, aqui lá, salva aqui lá. Salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor. Eu não conheço, mas eu peço para Deus salvar, porque aquela pessoa precisa de Jesus. Mas eu faço isso porque eu quero ouvir a voz de Deus. E você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque Deus quer falar com você. Ah, irmãos, como a voz de Deus é maravilhosa. Como é gostoso a gente conversar com Deus. Você está ali conversando, altos papos, e você sente que Deus está te ouvindo. E daqui um pouquinho Ele fala algo. Ah, que delícia. Como é bom. Ah, mas você é pastor, você é ungidão, você tem um teterê com ele. Não, não é isso não. Eu não tenho mais vergonha de dizer que eu sou de Deus. Eu não tenho mais vergonha de falar: olha, eu amo a Deus, Deus é meu Deus, eu sirvo a Ele e eu não troco nada para perder Ele. Não, eu estou com Ele, acabou. Meu futuro é dele, minha família é dele, os meus sonhos é dele, tudo que eu tenho é dele. E quer saber de uma coisa? O que Ele fizer está bem feito, ainda que aos meus olhos seja uma desgraça. Tudo que Deus fizer está ok. João 10, versículo 27. Irmãos, preste atenção. Deus quer falar com você nessa noite, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: ó, você está ouvindo a voz de Deus? Não, gente, não é assim que fala. Tem que falar com vontade. Meu, você está ouvindo a voz de Deus? Fala assim: se você não estiver ouvindo, eu vou te dar um cotonete espiritual. João capítulo 10, versículo 27. Oh, você é a ovelha de Deus, amém? Cadê o ovelhão? Ah, está aqui. Quem aqui é a ovelha de Jesus? Diz amém. Olha o que ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouvem. João, ô João, Vinícius, cadê você, Vinícius? Estou te vendo. Laerte, estou te vendo, é ovelha, rapaz. Jair, cadê você, Jair? Estou aqui, Deus. Ô Jean, tem carro para vender aí? Tem, Senhor, e muito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz de Deus. Ouça
a voz do Pai, você vai ver o que vai acontecer. Um amigo meu, ele dizia o seguinte: na tempestade, se a pessoa consegue enxergar Deus na tempestade, tudo vai bem. Se a gente consegue enxergar Jesus em meio às tribulações, a gente vai tirar de letra. Se no meio da tentação, da provação, das tribulações, você ainda ouve a voz de Deus, fique sussa, que nem diz a molecada, fica sossegado, vai dar tudo certo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Deus nesses dias vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Deus vai fazer grandes coisas. Ele vai agir poderosamente na sua vida. Sabe por quê? Porque você é a ovelha. Você é a ovelha. Você faz parte do rebanho de Deus. E Ele fala: eu as conheço. Ele conhece a gente. Sabe que de uns anos para cá eu perdi medo de muita coisa. De alguns anos para cá eu perdi a preocupação com muita coisa. Primeiro que para a gente ser feliz a gente não precisa de muito. Para a gente ser feliz, irmãos, a gente acha que precisa de um rio de dinheiro. Mentira. Eu gosto de pensar que tem gente que gasta 30 mil num colchão e não consegue dormir, tem insônia. Que tem gente que tem casa que custa milhões, mas não tem um lar. Gente que tem lá a família, mas quando chega no fim do dia não tem vontade de voltar para casa, porque é só briga. Gente que tem PhD, pós-doutorado, mas vive uma vida angustiante porque não tem intimidade nenhuma com o Criador. Eu não estou falando que a gente não possa ter as coisas, pode e deve. O que eu estou dizendo é que servir a Deus é o que vai fazer a maior importância na nossa vida. Saber que os nossos filhos são de Jesus, que a esposa é de Jesus, que o marido é de Jesus, e aonde a gente coloca a nossa mão é abençoado. Nesse processo de ouvir a voz de Deus, já vou terminar, requer prática. As pessoas não estão ouvindo a voz de Deus porque não é a prática. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, esse ouvir não é você ouvir alguém falando, é você ler e você escutar. A tua fé é acrescida. É preciso prática. É preciso ter uma rotina. É preciso vencer a procrastinação. Não, agora esse tempo eu vou tirar com o Pai.
Não, esse tempo agora eu vou ler um livro cristão que vai edificar a minha vida, eu vou ler a palavra de Deus. Não, esse tempo aqui, eu vou tirar para eu ir lá no asilo. Não, esse tempo aqui eu vou vir no plantão de oração. Não, esse tempo aqui eu tiro para a terça terapêutica. Não, esse tempo aqui eu tiro para o teatro, eu tiro para o ministério de casal, eu tiro para a introdução, para a recepção, eu tiro para fazer algo para o reino de Deus. Esse tempo aqui eu separo para Ele. É prática. E os cristãos estão esperando o Espírito Santo. Eles falam assim: pastor, o Espírito Santo tem que baixar em mim, como se fosse do Espiritismo. Eu fico com uma raiva quando falo essas coisas. O Espírito Santo está em você, meu filho. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo está em você. Esse negócio de Espírito Santo baixar não é de cristão, não. Você é cheio do Espírito Santo. O dia que você falou: eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito Santo falou: então tá, agora eu vou morar contigo. E Ele está dentro de você, amém? Fala para o seu irmão: você é cheio do Espírito Santo. Precisamos de fé, precisamos de decisão. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. É decisão. Decisão. Josué capítulo 3, versículo 9, diz assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Cheguem para cá. Cheguem para cá e vamos escutar as palavras do Senhor vosso Deus. Cheguem. É decisão, irmão. É a sua decisão é a sua decisão de dizer: não, eu vou escutar a voz de Deus. Aquela coisa de que o pastor tinha que carregar os irmãos nas costas, isso aí não cola mais. Aquela coisa: não, meu pai é crente, a minha mãe é crente, eles estão há 120 anos na igreja, e porque eles são, está tudo. Não, é você, meu, é decisão. Não, eu decido seguir a Deus. Ah não, meu pai vai na igreja toda semana, meu irmão vai na igreja, minha mãe vai na igreja, eu vou ficar aqui hoje. Não, hoje, meu, decide, porque você não sabe se hoje vai ser o seu último dia. Decida. Irmãos, parece que algumas coisas só acontecem na casa dos outros, não é verdade? Parece que algumas situações só lá que acontece, não pode acontecer comigo, porque o meu avô, ele era crente, ele foi pastor, então eu estou blindado. Mentira! Coisa boa e coisa ruim acontece para crente e para não crente, para cristão e não cristão. A verdade é essa. A tragédia pode acontecer na tua vida e na minha vida a qualquer momento. Sabia disso? Sabia que o câncer pode chegar e papufim. Você sabia que um acidente? Você sabia que o desemprego vem? Ah, eu vou passar as férias lá naquele lugar, bem lá não sei aonde, naquela pousada que ficava longe não sei da onde. Aí a barragem estoura. Em menos de 5 minutos, todo mundo morre. Mas pastor, será que não tinha um cristão? É bem provável que tinha lá um católico, um crente. E aí? A lama levou. Chegai-vos, chegai-vos para cá e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos ter retiro agora, semana que vem.
Nós vamos ter preletores, pessoas que vão vir pregar para a gente. E é tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus. Me desculpe, é tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Não deixe de ir no retiro, porque eu tenho que assistir a escola de samba do meu pai, que é do coração dele. Problema dele, você não tem nada a ver com isso. Eu não vou porque fica arrumando desculpa para tudo. Aí quando a água sobe, quando a coisa ruim acontece, Jesus, socorro! A gente perde muita oportunidade, irmãos. A gente perde muita oportunidade que a gente não precisava perder. Às vezes a gente... isso eu não quero. Culto. De novo. Tô cansado. Chegai-vos para cá e ouvi a palavra de Deus. Apocalipse 3:20. Eu vou encerrar aqui. Tinha mais coisas para falar, mas eu vou falar numa outra oportunidade, porque eu acho que já é o suficiente. Vocês estão entendendo? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Falando sobre decisão. E esse texto durante muito tempo, quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu achava que isso daí não era para os crentes, que era para as pessoas que não tinham Jesus. Mas depois eu fui aprender, e depois aprendi na faculdade, na teologia, que isso daí é para os crentes. Diz assim, Jesus falando, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo no teu coração agora. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu vou entrar. Nós vamos comer ali juntos. Abra o teu coração nessa noite. Abra o teu coração nessa noite. Abra o teu coração nessa noite. Escute a voz de Deus dizendo para você: eis que estou à tua porta batendo agora. Abra o teu coração. Eu posso mudar todas as coisas. Eu posso transformar tudo que está aí dentro bagunçado. Eu posso restaurar. Eu posso limpar aquilo que está sujo. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Ainda dá tempo. Eu estou batendo. Se você deixar eu entrar, eu vou fazer aí uma ceia para a gente comer junto. Abra o teu coração. Feche os teus olhos. Queria que você fechasse os teus olhos. Já vamos acabar. Essa semana, feche os teus olhos, tá bom? Essa semana eu tive uma semana muito angustiante. E eu falei algumas coisas para Deus.
como vocês sabem, eu já disse aqui que eu converso muito com Deus. E eu falei para Deus: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, Senhor. Parece que a gente fala alguma coisa e as pessoas entendem outra. Eu falei para Deus: Deus, eu não estou entendendo, porque o Senhor disse na tua palavra que os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. O Senhor fala para a gente rogar para Ti, porque o Senhor envia os trabalhadores. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo, porque a gente tem se desgastado tanto, Pai, com coisas e situações que a gente não devia se desgastar mais. Irmãos, de todo o meu coração, eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer nessa noite. Mas eu falei para Deus: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Pai, eu não aguento mais isso. Eu te amo de todo o meu coração, eu amo a tua obra, eu amo o teu reino, eu amo cuidar de gente. Mas eu estou muito cansado, Deus, e eu sinto que o meu corpo está sentindo, e eu sinto que a minha saúde está se acabando, Pai. Talvez, Senhor, eu não seja a pessoa ideal para tudo isso. E meu coração estava muito angustiado, queridos. Mas aí o Espírito Santo ministrou no meu coração: Túlio, apenas ouça a minha voz. E é por isso que eu estou falando para vocês nessa noite, de ouvir a voz de Deus. Porque enquanto a gente está aqui, gente, tem muita coisa ruim acontecendo ali fora. Enquanto a gente está aqui, tem muita gente sendo destruída nesse momento. Gente que gostaria de ter a oportunidade de estar aqui nessa noite adorando a Deus com o seu coração em paz, e não tem. E muitas vezes os cristãos não dão a mínima importância para as coisas do reino de Deus. Essa semana a angústia foi muita, foi tanto, que o meu coração doía. Coloca a tua vida diante de Deus, diz para Ele: Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Quero ouvir tua voz, Deus. Essa semana, fecha os teus olhos, não olhe para mim, fica de olho fechado, apenas tenha um tempo de reflexão. Essa semana, uma menina, uma jovem mãe de 21 anos, lá em Chapadão do Sul, se enforcou no portão de casa. Aquela jovem mãe tinha um filhinho. E
Isso não é novidade, irmãos. Aqui acontece muito isso. Em Aparecida acontece muito isso, no Taboado. Paranaíba acontece muito isso. É gente que está angustiada. É gente que perdeu o desejo de viver. Fala para Deus nessa noite: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que eu te falei essa semana, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, Pai. Daqui um pouquinho a gente vai embora daqui, e talvez tudo que está sendo falado aqui vai ser jogado fora. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da tua presença, Deus. Nós precisamos da tua doce presença, Pai. Nós precisamos, Pai, sentir, ó Deus, a tua presença, Senhor. Ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, socorre-nos, Deus. Socorre esta igreja, Senhor, que está começando, Pai. O Senhor é o dono desta igreja, Pai. Quando eu, minha esposa e meus filhos viemos para Santa Fé do Sul, voltamos para cá, Deus, o Senhor sabe o que estava e está em nosso coração, Pai. Nós não queremos título algum, Senhor. Enquanto muitos estão brigando por títulos, nós não queremos, Pai. Nós queremos almas, Pai. Mas nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Arranca do nosso meio toda religiosidade, Deus. Arranca do nosso meio, Pai, toda procrastinação, Senhor. Tira toda mentira, todo ódio, toda soberba, todo sofisma, Pai. Dá-nos capacidade de perdoar aqueles que nos fizeram mal. Dá-nos capacidade de nos perdoar a nós mesmos, Pai. Dá-nos capacidade de pedir perdão para quem fizemos mal, Pai. Santa Fé do Sul não precisa de mais uma igreja, Pai. Santa Fé do Sul precisa da manifestação do amor em Cristo Jesus. Te peço nessa noite, Deus, que os enfermos sejam curados agora, Pai. Se você tem necessidade de ouvir a voz de Deus de uma forma como você nunca ouviu, eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Se há uma necessidade no teu coração de ouvir a voz de Deus, eu te peço em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Coloca a mão no teu coração e diz para o Pai: Pai, eu tenho uma necessidade muito grande de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, diga para Deus agora o que você precisa. Em nome de Jesus, pare de ficar pedindo, mas diga para Ele: Senhor, eu preciso agora somente ouvir a tua voz.
verdade você não precisa de emprego. Na verdade você não precisa de fama. Você não precisa disso ou daquilo outro. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você está preocupado com coisa que você não tinha que preocupar, querido. Você está preocupado com coisas que Deus já está tomando conta. Pai, em nome de Jesus, que cada um desses queridos que estão aqui nessa noite, aqueles que nos ouvem, ó Deus, pelas redes sociais, nesse momento recebam um toque do Espírito Santo e que eles sejam levantados para ouvir a Tua voz, Pai. Pai, em nome de Jesus, começa agora a soprar nos corações, Pai. Começa agora a sintonizar, ó Deus, o coração, a mente, a voz do Senhor, Deus. Começa agora a tirar toda a nuvem que impede, Senhor, da Sua voz chegar até o nosso ouvido espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, vai tirando, Pai. Vai tirando, Pai. Vai tirando, Pai. Vai tirando, Senhor. Vai tirando toda a violência, Pai. Vai tirando toda raiva, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda amargura. Vai tirando toda falta de perdão, Pai. Vai tirando toda decepção, Pai. Vai tirando, Senhor, toda a ira, todo o desejo de morte. Vai tirando, Pai, em nome de Jesus. Vai tirando, Pai, vai tirando toda a violência, Senhor. Vai tirando, Senhor. Vai lançando fora, Pai. Vai lançando fora, Senhor. Vai lançando fora, Senhor. Vai lançando fora, Senhor. Vai lançando fora, Senhor. Todo mal, vai lançando fora, Pai. Todo desejo da carne, vai lançando fora. Oh Deus, vai lançando fora, Pai. Vai lançando fora, Senhor. Todo vício do álcool, da droga, da prostituição, da pornografia. Vai tirando agora em nome de Jesus, Pai. Vai tirando agora toda acusação, todo sentimento de culpa, toda depressão, toda opressão, toda síndrome do pânico. Vai tirando agora em nome de Jesus. Todo espírito de miséria vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que age trazendo confusão, trazendo engano, vai tirando agora em nome de Jesus, Pai. Vai purificando, vai limpando, para que a Sua voz seja ouvida. Ah, Deus, em nome de Jesus. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos milhares de almas, Pai. Nós queremos milhares de almas, Pai. Não para vocês são na maior igreja, nada. Nós não queremos ser maior em nada. Nós queremos ser pequenos em tudo. Que o maior seja o Senhor, Deus. Mas aonde o Senhor está, as coisas acontecem. Vidas se convertem. E eu estou cansado de uma igreja, ó Pai, em que nada acontece, Senhor. Isso precisa mudar entre nós, Deus. Nós queremos mais. Já fizemos 7 batismos. Queremos fazer 70 batismos, Pai. Queremos fazer 700 batismos, Pai. Queremos fazer 1000 batismos, Pai. Até a vinda de Jesus, Deus. Nós queremos ganhar almas, 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 almas,